Entendi. E aí? Aí você saía do apartamento e ia para o treinamento e ia para a escola? Eu cheguei aqui, eu estava no segundo colegial ainda, terminei o segundo e o terceiro ano aqui em São Paulo. E aí eu treinava no ACO, né, no projeto ACO na época ainda funcionava. Qual era a escola que você estava aqui? Eu estava no Colégio Avanço. Avanço. Na verdade foi o que a gente optou mesmo, que era a natação ia ser a prioridade, independente do colégio que eu fosse escolher aqui. Às vezes tinha um colégio que era muito longe, ia ter que pegar 2 ônibus, então... Aí tinha que facilitar a operação, né? A ideia era melhorar na natação mesmo. E, na verdade, o colégio hoje, né, até te deu uma faixinha minha lá, né, campeão pan-americano. Claro, e você sabe que quando o filho é bonito, aparecem muitos pais. Não é verdade? Essa é a verdade. Não, é isso. E eles colocam o minha e meu, do Salata, que a gente estudava junto na época, né? Tem uma faixinha nossa lá, eles mandam um e-mail pra gente ainda, eles acompanham bastante. Legal, legal. E aí fiquei nessa de treinar com o Gustavo, né? Competi ainda na categoria, que eu tinha 16 anos só. Ainda nadava Chico Piscina, nadava brasileiro de categoria. E comecei a competir Troféu Brasil também com o pessoal mais velho, né? Certo. E aí no primeiro Troféu Brasil que eu fui, não fiquei nenhuma final A, né? Eu peguei 2 finais B. E a melhor posição que eu consegui foi o 12º, né? Então, aí na próxima competição eu consegui uma finalzinha A. Aí na outra eu consegui no ano seguinte, né, com 17 anos, aí já estava pegando medalha já, então a evolução foi uma coisa bem evidente, assim, uma coisa que deu para ver mesmo, né? Você notava que estava melhorando, né? Se olhar, sem dúvida, foi uma melhora de brasileiro de categoria, né, campeão brasileiro, sair para ser campeão absoluta, né? Entendi. Em questão de 3 anos aí eu... Você ficou quanto tempo nesse apartamento, nessa escola, nesse treinamento? 2 anos e meio nesse esquema. E treinei com o Gustavo 2 anos, né? Eu treinei com o Gustavo até ele ir para Atenas e parar de nadar. E eu continuei em São Paulo aqui até o julho do outro ano. Então, total de período? De 2 anos e meio. 2 anos e meio em São Paulo. Aí, em julho, a gente, na verdade, depois da Olimpíada, né? Eu fui para Indianápolis, no Mundial de Piscina Curta. E aí, lá em Indianápolis, o técnico da faculdade que eu tô, ele mandou um atleta falar comigo, porque lá o técnico não pode vir te abordar pessoalmente, né? É uma regra americana, isso o técnico não pode falar com o atleta. Atleta com atleta, tudo bem. Então ele falou, na época tinha recordista mundial de 50 livre, o francês, ele falou, vai lá falar com ele, fala que eu quero conversar com ele, com a mãe dele, e por e-mail, né, telefone, e eu tenho uma proposta de bolsa para ele. E na época a gente conversava ainda com o pessoal da Florida State, né, tudo mais, e aí ele ligou para mim e falou, se você quiser, você tem alguma faculdade para ir? Eu falei, ainda não. Ele falou, como que é o seu inglês? Falei, meu inglês na época era bem ruinzinho, né? Eu falei pra ele, olha, tô no hot dog ainda, pedindo coca, então ele falou, estuda inglês até janeiro, e aí a gente começa a faculdade em janeiro. E aí eu estudei até janeiro, aí abriu uma nova regra nos Estados Unidos. Onde é que você estudou? Eu estudei por conta própria. Ah, é? Estudava sozinho. Inglês. Autodidata? Autodidata mesmo. Em casa mesmo? Em casa, eu sozinho, estudava menos de 4 horas por dia de inglês. E eu aprendi a falar inglês sozinho mesmo. Que bacana. Via DVD, ficava DVD sem legenda, ficava ouvindo, né? Aí às vezes põe a legenda em inglês, anota a palavra. Mas você já tinha noção? Já porque eu tinha passado aquele 1 mês fora, né? Já tinha ido pra Disney antes. Mesmo assim a noção era pequena, né? Foi méritos. Você deu uma boa turbinada. Deu. Aí saiu uma nova regra nos Estados Unidos que o atleta poderia terminar o colegial e ficar 1 ano sem estudar para começar no outro ano. E aí chegou janeiro, o técnico falou assim, o negócio é o seguinte, aconteceu isso. Na época ele tinha me oferecido 60% de bolsa. Ele falou, você tem 1 ano para melhorar. Melhorar o inglês. Melhorar o inglês, melhorar a natação e conquistar essa bolsa 100%. Se você melhorar, eu te dou uma bolsa completa. Aí ele falou, você tem 1 ano para fazer isso. E onde é que você ficou treinando? Aí continuei, eu na época o Aqua fechou, mudei para Riboc, treinando ainda com o Albertinho, né, e nadando pelo Pinheiros. E aí eu nadei aqui até setembro, aí em setembro eu falei pra ele, eu falei, tô com esse tempo, ele falou, E firme no inglês? Firme todo dia, né, isso aí não tinha jeito, né. Sozinho, você falando com você mesmo? E eu falando, né, não tinha muita música, muita TV, muita leitura. Aí quando eu cheguei lá, na verdade eu falei pro cara, meu inglês tá bem ruim, ele falou, tô conversando com você numa boa. Eu achei que meu inglês estava bem pior do que estava na verdade, né, então eu já cheguei, já fiz as provas. E aí em setembro eu falei pra ele, eu falei, não fiz prova nenhuma ainda. Estou estudando, ele falou, então vem para cá, você fica setembro, outubro, novembro, estuda, faz as provas, volta, compete aí que você tem que competir em dezembro, e em janeiro você começa a faculdade. E aí eu fui para lá,
Fiquei os 3 meses me adaptando, né? Não podia treinar com a equipe na época da faculdade, tive que treinar com um clube. E aí estudei, fiz o TOEFL, fiz o SAT, passei tudo que eu tinha que passar. E aí eu voltei e competi aqui em alguns campeonatos que tinha brasileiro, o Open, né? E aí em janeiro voltei para os Estados Unidos já começando a faculdade. Não perca o raciocínio, César. Nós vamos voltar a conversar rapidinho. É só um intervalo comercial.